Obrigado, Sérgio. Receba essa delegação sem nenhum prazer, mas vamos tocar para frente a coisa como tem que ser feita aqui. Bom, senhoras e senhores, é um prazer muito grande recebê-los aqui hoje e eu agradeço muito ao Sérgio e à Fundação FHC por essa oportunidade, mas principalmente agradeço também a presença do nosso reitor da USP, o nosso diretor da Escola de Piracicaba, o secretário Rômulo Montenegro, que preside o Conselho Nacional da Secretaria de Agricultura do Brasil inteiro, todos os secretários estaduais, cuja presença e apoio a esse trabalho é essencial. E quero também fazer uma referência a algumas pessoas que nos acompanham aqui, para grande honra nossa. Está aqui o Francisco Jardim, que é o superintendente do Ministério da Agricultura aqui em São Paulo, o Renato Jardim, o Edmundo Clotes, presidente da BIA, o velho amigo e companheiro de caminhada, o Jacir, da Fiesp, o prefeito Duarte Nogueira, que acaba de chegar, para muita alegria da gente, nosso vice-reitor, que também nos acompanha, muito obrigado pela presença, o Jovelino Mineiro, o Caio Carvalho, presidente da BAG, que também aqui está conosco, o presidente da Urplana, cadê o Romão? Está aqui o presidente Romão, os companheiros da Bitrigo, que nos acompanham mais uma vez, o Ivan Vedequim, ex-secretário de Política Agrícola e Ministério da Agricultura, o Ismael Perina, presidente da Urplana, Toninho, Tonielo, da Única, que também está conosco, o Luiz Mário, da Exalc Show, enfim, é um time, o Antônio Carlos, da Fiesp, o Deário da Fiesp, diretor da Fiesp, enfim, é uma presença de altíssimo nível, que muito nos orgulha. Sérgio, eu acho que o objetivo que a gente pretendia com essa reunião já está alcançado com as presenças aqui referidas, e entre outras que deixo de falar. Também informo que o secretário de Agricultura de São Paulo, o secretário Arnaldo Jardim, está em trânsito para cá, está um trânsito complicado, mas vem vindo, vai chegar dentro de alguns minutos conosco aqui. Muito bem, qual é a proposta que queremos discutir hoje? É uma proposta inédita na história contemporânea. Nas últimas eleições realizadas para presidente da República no Brasil, praticamente todas elas, algumas pessoas, como Ivan Vedequim, o Pinazzi, que aqui estão conosco, Antônio Carlos e outros que estão aqui conosco, trabalhamos para montar, Edu, bem-vindo também, Eduardo Dayer, trabalhamos juntos para montar plano de governo para o agronegócio brasileiro. Então, todo o esforço que nós fizemos foi para montar plano de governo defendendo o agronegócio. E a experiência que colhemos nessas eleições, todos os resultados desse trabalho, é que esses planos todos, por mais competentes tenham sido feitos, mais completos tenham sido feitos, não foram atendidos. Examinando as razões pelas quais isso aconteceu, há uma conclusão até óbvia. Cada setor apresenta seu plano de governo, então o banco apresenta, o comércio apresenta, o transporte apresenta, e quando cai na mesa de um presidente da República ou de um ministro da Fazenda que tem que implementar os planos, são tantos os temas, e muitos deles contrastantes entre si, que as coisas nunca foram consideradas. Então, dessa vez, conversando com o pessoal todo ligado ao agronegócio, e sob a inspiração da Cátedra Luiz de Queiroz, criada pelo nosso reitor em outubro do ano passado, e que está sediada hoje na Escola de Piracicaba, cujo diretor nos acompanha a mesa aqui, o Gustavo Núcio, a ideia foi fazer um tema diferente, a partir de uma premissa também diferente. E aqui faço questão de assumir responsabilidade de culpa num processo recorrente. Eu mesmo passei boa parte da minha vida em entidade de classe que presidi, eu defendi, arguindo a forma pela qual a sociedade urbana tratava a agricultura, meio com desprezo, com ignorância, com pouco respeito pela agricultura. Naturalmente que você, quando critica algum setor, esse setor não vai ficar contente com você e vai reagir potencializando ainda a eventual crítica que houver. E foi isso um erro totalmente primário. O sucesso da agricultura brasileira, da agropecuária brasileira, das exportações, na participação no PIB, tudo o que tem sido feito pela agricultura brasileira nos últimos 20 anos, 30 anos, que foi realmente notável, não haveria sem o setor urbano. Então, isso é de uma clareza meridiana. Não existe agricultura sem fertilizantes, sem defensivos, sem sementes, sem tecnologia gerada em órgãos de pesquisa, sem crédito rural, sem seguro rural. E tudo isso é feito no setor urbano. Banco é urbano, seguradora urbana, fábrica de adubo é urbana, defensivo é urbano. Não existe fábrica de insumos na agricultura. Setores urbanos. Então, a agricultura deve ao setor urbano o seu sucesso.
É evidente que isso existe. Né? Da mesma forma como a jusante das fazendas, é uma coisa. A indústria de alimentos, a indústria de transformação, a indústria de embalagem, distribuição, supermercado, é tudo urbano. Não é? Trader é urbano, advogado que faz contrato, é urbano. Não há agricultura sem setor urbano, antes e depois da porteira da fazenda. Né? Empreiteiras de obras que constroem rodovias, ferrovias, portos, armazéns, são urbanas. Não tem empreiteira no campo. É tudo urbano. Agora que o sucesso do agro brasileiro é um sucesso do Brasil e não dos agricultores. Esse é o tema que nos trouxe a essa discussão. Então, a ideia agora não é apresentar um plano de trabalho para um governo. Na verdade, é um pouco mais ambicioso. A ideia é ter um plano de Estado, um programa de Estado, e que não olhe ao lapso de um mandato de governo, mas que olhe no longo prazo, que olhe, viu, Rastor, que olhe a 10 anos no mínimo. Por que 10 anos? Há uma razão objetiva para isso, e que é a seguinte. Todos sabemos que a ONU desenvolveu um trabalho no começo desse século, dizendo que até 2050 é preciso aumentar a produção de alimentos em 70%, porque a população vai crescer a 9 bilhões e meio de habitantes e a renda per capita vai crescer bastante também. De modo que a demanda por alimentos crescerá muito. Então a ONU passou a se preocupar com a segurança alimentar. Por que será? Por uma razão óbvia. Não há paz onde houver fome. E a ONU é a organização multilateral responsável pela preservação da paz universal. Portanto, a ONU passou a cuidar de segurança alimentar como instrumento de garantia da paz. Só que olhar 50 anos à frente ficou um pouco, digamos, romântico, porque o que vem acontecendo em tecnologias novas, disruptivas e que são amplas, profundas e muito abrangentes, mostram um horizonte de mudanças brutal em relação ao que está acontecendo hoje em dia. Né? A Exalc Show, que nós realizamos em Piracicaba em outubro do ano passado, mostrou isso com as startups que estão colocadas lá naquele vale do silício do agronegócio que é Piracicaba. Né? É impressionante, o que vem vindo de mudanças é até preocupante, porque dá a sensação de que os produtores rurais não conseguirão assimilar tudo em tempo hábil. Então, o horizonte de 50 anos que a ONU propõe é um pouco teórico demais, razão pela qual a FAO e a OCDE fizeram um trabalho olhando 10 anos à frente. Esse trabalho foi feito em 2011, é renovado anualmente, e eu estive agora 2 semanas, viu, Jovelino, lá em Washington, no Outlook, que o SDA organiza anualmente, há 94 anos, ininterruptamente. Foi a primeira vez que o Outlook teve um painel só do Brasil, e muito cheio de gente, todo mundo preocupado e curioso com o Brasil. Né? Então, a OCDE fez um estudo que hoje é também, reitero, assumido pelo SDA em 10 anos, dizendo que em 10 anos a oferta mundial de alimentos tem que crescer 20% para que haja paz no mundo inteiro. Mas a própria OCDE e a FAO dizem que para que o mundo tenha um crescimento de 20%, o Brasil tem que crescer 41%. Era 40%, passou para 41% já, viu, Sérgio? Não precisa mais da nossa conversa inicial. Por quê? Porque nós temos terra disponível, temos tecnologia tropical sustentável, os números nessa direção são extraordinariamente positivos, e temos, sobretudo, gente capaz de fazer isso nas áreas da cadeia produtiva. Nenhum outro país do mundo, nenhum continente, como a África, por exemplo, tem os 3 fatores juntos, terra, tecnologia e gente, para dar esse impacto extraordinário que transforma o Brasil numa potência em segurança alimentar. Então, o nosso projeto, a nossa proposta, que surgiu na cátedra e que hoje é assimilada e defendida por todas as entidades do agronegócio brasileiro e que pretendemos, senhor reitor, seja também assumida por outras entidades, na área de comércio, na área financeira, na área da indústria, porque, na verdade, é um plano para o Brasil, não um plano para o agronegócio brasileiro. É um plano que transforma o agronegócio brasileiro, que permita ao Brasil ser o campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, da paz. Essa é a ambição que nós temos. O Brasil seja o campeão mundial da paz. Isso, então, tem um trabalho extremamente abrangente. Reitero aqui a presença do Ivan e do Pinada, que trabalhamos juntos nisso há décadas, nesse plano de governo, né? Em plano de governo, que vai olhar muito mais amplamente o setor. Nós vamos olhar, por exemplo, o Antônio Carlos
tem uma responsabilidade muito grande nessa área, vamos olhar, por exemplo, todo o cenário macroeconômico nacional, hoje e para frente, nesses 10 anos que vem. O que tem que ser feito nesse cenário macroeconômico, inclusive em termos de reformas ou de privatização, e sempre sob a égide liberal, Felipe. Sob a égide liberal. A ideia não é um Estado intervencionista, é um Estado que dite regras, estabeleça as normas, o setor privado faça o processo avançar. Então, um projeto inteiramente liberal. A égide é essa. Não obstante, em alguns momentos, a presença do Estado seja necessária por razões óbvias, de crédito, de ciência e tecnologia, por exemplo. Então, primeiro, manter esse cenário macroeconômico com as demandas fundamentais a serem implementadas por um outro governo ou por próximos governos nos 10 anos, no mínimo, que seguirão à frente. Feito isso, nós teremos um estudo sobre oferta e demanda de alimentos. O que vai acontecer ao longo desse período, quem vai produzir, quem vai consumir. Evidente que haverá um gap nesse processo, ou mesmo que não haja um gap, nós vamos descobrir qual é o papel do Brasil nesse cenário. Descoberta o papel do Brasil, inclusive com metas muito claramente estabelecidas, nós vamos definir quais são, então, os segmentos ou temas para que o Brasil tem que desenvolver para chegar a esse processo que nós estamos aqui imaginando. Esses temas são muitos, né? Eu vou tentar falar rapidamente sobre eles aqui. O primeiro, evidentemente, é o tema da tecnologia, em que vamos discutir o que vem vindo, o que precisará vir em termos nacionais, para que a gente não fique à margem do processo. Agora, por exemplo, lá nos Estados Unidos, conversando com o pessoal de Purdue e o seu reitor, estão discutindo agricultura em conjunto com a NASA. Não tem nenhum agrônomo lá. Tem físico, engenheiro, e não tem nenhum agrônomo. Então, se a NASA está discutindo agricultura, aliás, fez um estudo, né, Assad, comprovando uma matéria da Embrapa do final do ano, que o Brasil tem apenas 7,6% do seu território inteirinho cultivado por todas as famílias brasileiras, com agricultura. Então, a NASA provou uma tese que a Embrapa colocou no final do ano passado. E está trabalhando com a agricultura no mundo inteiro. Então, tecnologia é o tema número 1, porque sem ela não haverá, evidentemente, nenhum tipo de progresso. Na tecnologia, nós vamos tratar de regionalização, porque cada região tem uma diferente demanda, e vamos tratar de um tema específico, que é irrigação, que ganha uma dimensão extraordinária e que hoje está sendo discutido num congresso mundial em Brasília, o Fórum Mundial da Água. O segundo tema é comércio internacional. Cada um desses temas tem um coordenador já contactado e comprometido com o projeto e trabalhando claramente nessa direção. Comércio internacional, há uma obviedade cristalina. Hoje, 40% do comércio mundial agrícola se dá em acordos bilaterais entre países ou grupos de países. E nós não temos nenhum acordo bilateral relevante. Então, a ideia é trabalhar nessa direção, inclusive tratando de agregação de valor, para não ficar só os exportadores de commodities, não que não devamos exportar commodities também. Os Estados Unidos exportam muito commodities, mas também queremos agregar valor. E aí há um tema subjacente, que é o tema da defesa sanitária, que hoje ganha uma dimensão maior com os problemas havidos da carne fraca e nesse recente problema da Operação Trapaça. Depois teremos um tema de infraestrutura e logística, cuja definição, vamos ouvir hoje isso aqui, tem a ver por o que é prioritário fazer. Todo mundo sabe qual é a rodovia, ferrovia, mas o que é prioritário ser feito considerando os volumes que vão passar, volumes de insumos, de produtos manufaturados ou in natura. Vou ter um tema sobre política de renda, em que vamos rever o crédito rural, o seguro rural e também todos os novos documentos que o Ivan Vedeki e eu criamos quando estava no Ministério da Agricultura, junto com o Elísio Contini, que vejo aqui agora também, que presidia a área de estratégia do Ministério da Agricultura, e que reduzem a demanda por crédito rural, como até hoje a gente conhece. Nesse tema da renda, nós vamos tratar de um pedaço que ganha uma dimensão crescente no Brasil, que é o tema do turismo rural, que nos países desenvolvidos é muito rico, muito importante, e nós estamos querendo desenvolver isso aqui também. Vamos ter um tema sobre gestão do agronegócio, não naquilo em que o setor privado tem que se envolver. Eles vão tratar ligeiramente, mas aquilo que é o papel também do Estado nesse processo. E aí alguns temas como perdas e desperdícios ganham uma dimensão importante, sempre sob a ótica das cadeias produtivas e considerando toda a parte de regras de origem, certificação, etc. Temos um tema de política industrial, Edmundo,
que vai olhar as demandas da indústria a montante e a jusante das fazendas brasileiras. O que tem que ser feito? E aqui contaremos também com a presença da Fiesp elaborando esse trabalho. Teremos o tema de sustentabilidade, que hoje nós vamos discutir aqui sustentabilidade e logística, que o Eduardo Assad está comandando e que passou a ser um tema que não é meramente modismo. Sustentabilidade é a única forma de competir comercialmente em termos globais. Então, ela ganha uma dimensão extraordinária. Há um tema específico que é da agroenergia. Mas por que agroenergia? Se nós estamos... Estava perto demais, velho? Tá bem. Mulher sempre mandou e-mail, eu sou de bar de ordem, mulher, é uma coisa notável isso, viu? Mas, enfim. É? Ainda bem. Menos male, menos male. Principalmente quando é uma princesa, assim, que nem a Giovana. Mas, então, eu perdi um pouco o rumo, como vocês podem perceber. Mas agroenergia... Você tem uma certa susceptibilidade, assim. Mas também é sustentável. Bom, agroenergia, por que a agroenergia passou a ser um tema relevante do ponto de vista de segurança alimentar? Porque nós temos pelo menos duas variáveis novas aí. Uma é o álcool de milho, que está ganhando uma dimensão extraordinária no Brasil, e outra é o biodiesel, com soja ou com sebo bovino, que estão crescendo muito no cenário nacional e mundial, olhando, e o Jacir é o grande mestre desse processo, olhando um horizonte em que os carros flex serão elétricos e a biocombustível. Então, a agroenergia tem uma dimensão muito grande numa interface com a produção de alimentos. Vamos ter uma discussão muito ampla sobre associativismo e isso tem a ver com o governo. Tem muita lei que regula o sindicalismo ou o cooperativismo e que são legislações superadas. Então, a ideia é propor alguma coisa na direção da modernização disso. E, por último, nós vamos ter um tema sobre comunicação. Não adianta nada fazer tudo muito bonitinho se não contar para a sociedade. O que nós vamos fazer hoje aqui, os senhores estão percebendo pela plateia que está aqui, não é uma plateia rurícola, é uma plateia mista, tem aqui gente urbana e gente rural. Então, o que nós queremos fazer é isso, nós queremos, ao longo do processo, chegar a uma proposta, a um projeto, a um programa de Estado, uma estratégia de Estado que orgulhe todos os brasileiros. Eu não quero, agricultor rural e todos os produtores que estão aqui, termos orgulho do que nós fazemos no campo. Não é relevante. Se o banco não tiver orgulho do que o campo faz, se a universidade não formar gente olhada para o setor rural, criando... Se o nível médio não tiver gente olhando para isso, não vamos ter orgulho. O orgulho tem que ser de todos. O prefeito de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é a chamada Califórnia brasileira. Mas tem 20 Califórnia brasileira. Né? Passo Fundo na Califórnia brasileira, Maringá na Califórnia brasileira, Rio Verde em Goiás. Então, tem N Califórnia brasileira que precisam ser tratadas como a Califórnia é tratada. Você vai numa festa hoje em Los Angeles, um menino de 20 anos vai de bota, chapelão e cinto com uma fivela, com um boi na fivela. Nós aqui não. Aquela extraordinária atriz francesa, Catherine Deneuve, no ano passado, recebeu um prêmio Molière, o maior prêmio do cinema europeu pela sua longa carreira. Catherine Deneuve foi a primeira paixão da minha vida, dessas bastante teóricas, platônicas. E, embora não tenha sido a maior era a Audrey Hepburn, porque tinha um tamanho mais adequado para a minha conta. Mas, enfim, isso é para que, gente, sem alegria não vale a pena viver. Então tem que botar brincadeira. Sua paixão correspondida? Infelizmente não. Aquele jacuzinho de Guariba lá está muito longe da gente. Mas, enfim, ela recebeu um prêmio extraordinário e dedicou o prêmio aos agricultores franceses. E, mano, quando é que uma grande atriz brasileira vai dedicar o seu sucesso à agricultura francesa? O que eu desejo é isso, é que haja um orgulho brasileiro e não agrícola do sucesso do agronegócio brasileiro. Isso está mudando, infelizmente está mudando. Hoje a mídia tem feito um trabalho muito bem feito nessa direção, hoje há muita seriedade no tratamento do agro. Eu participo hoje de 29 diferentes conselhos, e até uns 2 anos atrás eu entrava no conselho, claro, está escrito agricultura mesmo, todo mundo sabe que eu mexo com agricultura. Então, eu vi um muxoxo, esse é o cara da agricultura. Hoje, onde eu entro, esse é o cara da agricultura. Mudou o tom, mudou o tom. Os brasileiros, em geral, já se orgulham do agro, mas não é deles.
A agricultura dele, lá dos agricultores. O que eu desejo com isso, o que nós desejamos, todos estão trabalhando nesse processo aqui, o Jovelino casou com essa ideia firmemente, desde o primeiro momento que eu conversei com ele, é isso, é que tenhamos um programa de governo que transforme o agro num orgulho nacional. E todos tenham uma participação nisso de maneira emocionada e comprometida. Sérgio, era isso que eu queria em 15 aqui. minutos. Muito obrigado a vocês. Perdão, faltou um pedacinho aqui. Tem um processo, né? Cada tema desse tem um coordenador geral, nós temos já 17 coordenadores comprometidos com o processo. À medida que forem ficando prontos os temas, haverá pequenos seminários com a entidade de classe e com a academia para discutir cada um deles e arredondar com todo mundo o projeto, alguns políticos, inclusive, porque vai precisar de muita gente na área legislativa que está nesse tema, até que, ao final e ao cabo, tenhamos um documento abrangente e aprovado por todo mundo. Esse documento, naturalmente, cada um desses temas, pode ser que tenha algum overlapping, uma trombada no crédito com o comércio internacional. Então, para isso, tem um grupo liderado pelo Elísio Contini, que vai limpar a sobreposição eventual de temas para que tenha um texto limpo, em que os temas se somem. Feito isso, como são autores diferentes e grupos diferentes de trabalho, coordenadores diferentes, é preciso que haja uma transformação disso tudo num tema escorreito. Então, a doutora Carla Boim, que nos acompanha, que é a especialista em mediação, vai dar a dimensão do tema escorreito, sem perder o Elísio do conteúdo e a Carla da forma, e teremos, então, um documento final a ser submetido aos candidatos a presidente da República e suas equipes a partir de junho. A ideia é que tudo fique pronto e terminado até 15 de junho. Naturalmente, são temas amplos, que vão ter documentos de 20, 30 páginas, cada um deles vão chegar a um livro de 300 páginas. É claro que nenhum candidato vai ter 300 páginas. Então, o Elísio, a Carla, e mais um grupo pequeno, o Ivan Vedequim, o André Pessoa, que estão, o Pinazzi, vão se encarregar de fazer um resumo executivo de tudo isso em 3 páginas, 4 páginas, no máximo, que tenha o conteúdo todo principal destacado. Então, tem um processo que não é trivial, é o processo em que a armação do documento demandará um tempo adicional. Todos os coordenadores estão encarregados de apresentar seus trabalhos. Veja que o Ângelo Gurgel, da GV, que é o rapaz encarregado do tema da gestão. Vejo aqui também o nosso vice-diretor da Escola de Piracicaba, que trabalhará conosco no tema de irrigação. E, enfim, uma boa parte de quem está aqui tem algum tipo de compromisso com esse processo. Então, essa era a ideia geral. É inédito, gente. Nunca antes nesse país houve um esforço para fazer uma proposta abrangente dessa natureza e que tenha o apoio de todo o segmento da sociedade. E eu espero que a gente possa contar com o apoio de todos os aqui presentes e seus correligionários. Agora sim. Desculpa, Bem, Sérgio. antes de fazer a sequência, só duas observações muito rápidas. Esse evento está sendo transmitido diretamente pela nossa página no Facebook, a imprensa está presente, também estará gravado, está sendo gravado e ficará disponível no site da Fundação, o link pode ser compartilhado, de tal maneira que, digamos, a disseminação do que aqui for discutido, do que aqui foi dito, ultrapassará, enfim, os limites desse auditório. Tem aqui um conjunto de cópias do texto que traz as informações aqui relatadas pelo Roberto Rodrigues. Quem tiver interesse, eu vou deixar aqui em mãos e acho que pode ser particularmente útil para pessoas da imprensa que, porventura, estejam aqui. A imprensa foi amplamente convidada. Dito isto, me calo e devolvo a palavra a você, Roberto. Bom, peço desculpas se eu soubesse que a imprensa estava, eu não faria nada a Audrey Hepburn, porque isso pode ter um risco implícito no processo sequencial. Mas tudo bem. Vamos, então, agora passar ao evento propriamente dito. Eu queria pedir que 3 pessoas se manifestassem, porque a presença deles e das suas instituições é relevante. Vou pedir ao senhor reitor da USP que faça o uso da palavra, posteriormente ao nosso diretor da Exalc e, por último, ao presidente do Fórum Nacional, Conselho Nacional Secretário Estadual de Agricultura, para que façam comentários. A presença de 3 e o apoio dos 3 é fundamental para o nosso sucesso. Senhor reitor, por obséquio.